Ok, vamos lá. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Jonas Lenström, diretor executivo aqui da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. E hoje temos o palestrante Paulo Galvão, que vai falar um pouquinho com a gente sobre os desafios que o Brasil tem pela frente nas áreas econômica, política e social. Não só os desafios, mas também as oportunidades, né? E quem é o Paulo Galvão? Ele é jornalista formado pela Casper Libero, pós-graduação em jornalismo econômico pela PUC São Paulo. Ele é mestre, recentemente, né, Paulo? Passou pelo mestrado, parabéns. Em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, né, que ele pode explicar melhor, mas é Unesp, Unicamp, PUC, né, em cooperação. Sim. Ele também é bacharel, é licenciado em História pela USP, é radialista, que passou por Jovem Pan, Eldorado e Bandeirantes, e hoje ele é âncora do CBN Madrugada. Resumindo, uma carreira bem interessante, ampla, né, de vários cursos. Parabéns, Paulo, pela essa trajetória. Pode explicar um pouquinho mais, talvez, sobre esse mestrado, né, que você acabou de passar? Mas agora vamos em frente. Para quem não participou antes, peço para todo mundo desligar os microfones. E para ver o Paulo melhor, clica no View lá em cima da tela, né? Tem o Speakers View. Gallery View é todo mundo, como que está agora, mas também pode pôr no Speakers View, né? E estamos gravando esse bate-papo. É um bate-papo, né? Mais do que uma palestra. O Paulo vai falar uns 30 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Também podem pôr perguntas no chat durante a fala dele. E vamos passar as perguntas para Paulo. Não sei se o Ciro também, o associado nosso, o Ciro César Soriano, gostaria de falar um pouquinho sobre Paulo, que nos ajudou com esse bate-papo de hoje. Ciro, por favor. Sim, claro. Obrigado, Jonas, pela oportunidade, Paulo também pela presença, a embaixadora também pela presença, e ao cônsul Renato, que eu vejo aqui também conosco, né? Como você mencionou, Jonas, a ideia de ter apresentado e introduzido o Paulo é justamente essa experiência que ele tem profissional como jornalista, né? E como radialista, e a oportunidade que isso lhe dá de ter uma visão bastante ampla sobre os vários assuntos, explorá-los dentro da sua especialidade e poder passar um pouquinho para a gente essa visão, né? A gente já vinha comentando alguns aspectos aqui no backstage, enquanto a gente não começava ainda, né? Mas eu acho que a gente conseguiria ter um bate-papo bastante proveitoso dentro da proposta que a Câmara nos traz, tá ok? E com isso eu devolvo a palavra para você e você para passar para o Paulo. Um abraço a todos, obrigado. Bom, queria agradecer demais o convite do Jonas, do Ciro. Para mim é uma honra estar aqui participando. Agradecer demais a presença da embaixadora Johanna, o cônsul Renato, também o presidente da Câmara, Sérgio Quiroga. E, bom, a gente está vivendo um momento bastante conturbado no país, né? Mas eu já abro aqui dizendo que eu sou um otimista inveterado. Então, eu acho que a gente está muito longe de uma ruptura institucional, né? Então, isso nos conforta um pouco. A gente está diante de uma situação muito complicada no que diz respeito a questões políticas e econômicas, né? Acho que um assunto que tem girado muito nos últimos dias aí, que preocupa muito, é a questão do orçamento, que não foi aprovado até agora, né? Mais de um ano de atraso. Isso acaba gerando uma insegurança muito grande para investidores, né? O presidente tem até a semana que vem para sancionar, né? Para decidir se vai vetar ou não esse orçamento. E normalmente no Brasil já é comum, né, dizer que o orçamento é uma peça de ficção. Só que esse ano, né, os parlamentares eles realmente se excederam demais, né? O Estadão recentemente trouxe um editorial dizendo que o orçamento é criminoso. E nos parece criminoso mesmo, porque ignora de uma forma assim natural despesas que são obrigatórias, inclusive despesas com previdência social,
né? Então, é óbvio que essas despesas ocorrerão, e simplesmente ignoram essas despesas num montante de 26,5 bilhões de reais, o que gera um prejuízo e uma preocupação enorme, né, com a possibilidade, até um risco de problemas para o funcionamento da máquina pública, né? A gente entende que as emendas parlamentares elas são legítimas, né? O sistema que a gente tem no Brasil, em diversos países, né, desse presidencialismo de coalizão, né, ele implica, né, essa troca, né? Então, as emendas, em certa medida, elas são legítimas, mas no momento que a gente está vivendo de pandemia, em que a gente espera que o Congresso ajude, né, a fazer com que boa parte do orçamento, né, do dinheiro que está bem ali, né, restrito neste momento, seja encaminhada para áreas da saúde, que é o que a gente mais precisa, né, eles aumentaram as emendas parlamentares num montante de 31 bilhões de reais. Então, é claro que isso gera uma expectativa negativa muito grande, e com a abertura da CPI da pandemia ontem, no Congresso Nacional, no Senado, é claro que isso aumenta ainda mais a preocupação, porque surge aí, né, aquele pensamento, aquela dúvida em como vai agir o presidente da República num momento como esse, né? Mais pressionado, cada vez mais pressionado, né, pelo chamado centrão, né? Aquele grupo amorfo de partidos, né, no Congresso Nacional, que se movimenta muito, tendo como base, muitas vezes, não o interesse público nacional, mas os seus interesses particulares e as suas conveniências do momento. E a gente sempre ouve, né, lá em Brasília, que o centrão ele não segura a alça de caixão. Então, isso significa que, né, o presidente da República ele sempre está naquela de não querer, né, entrar num embate muito forte com o centrão, porque pode perder o apoio, e no momento em que se abre uma CPI para investigar a pandemia, né, e os desmandos, a forma desastrada que o governo federal vem lidando com a pandemia, né, fica aquela dúvida em relação ao que vai fazer o presidente da República. Se ele não vetar essas emendas, ele corre o risco de incorrer em crime de responsabilidade, e isso, é claro, que pode gerar ainda mais instabilidade para o país. Né? Então, a gente lembra que, desde a semana passada, o Centrão ganhou ainda mais poder dentro do governo, porque foi nomeada uma ministra, a Flávia Arruda, que é representante do Centrão, né? E agora é ministra, ou seja, tiraram os intermediários, há uma ligação direta, e isso, é claro, que gera uma preocupação muito grande. A gente lembra que tanto a Câmara quanto o Senado distribuíram, nos últimos dias, notas técnicas dizendo que não, que o presidente Bolsonaro pode, né, aceitar o orçamento da forma que está, que ele não corre risco de incorrer em crime de responsabilidade, mas há divergências quanto a isso. O próprio presidente já disse que, né, não quer botar, né, desculpe o linguajar, mas o dele na reta, foi o que ele falou. Né? Então, a gente estima que, de alguma forma, ele vai vetar, né, algumas emendas, ainda que gere uma indisposição com o Centrão, mas deve vetar porque a irresponsabilidade é patente e não há como se aprovar um orçamento dessa forma, o que poderia gerar problemas maiores, né, no futuro. Tem um outro aspecto que eu gostaria de destacar também, que a gente tem percebido nos últimos dias e que tem a ver com isso, que é uma briga que se tornou pública entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. Eu acho que esse embate ele é natural e até sadio que exista esse embate, mas não de forma pública como está acontecendo. Né? Na semana passada, o Paulo Guedes chamou, né, sem nominar, mas a gente sabe que ele está falando do ministro do Desenvolvimento, né, chamou ele de fura-teto, né, de pula-cerca, porque está fazendo acordos lá com os deputados sem falar com ele. Né? Então, esse embate, como eu disse, é proveitoso, porque faz parte. Né? O ministro do Desenvolvimento ele tem que buscar o desenvolvimento, ele tem que ser desenvolvimentista, ele tem que buscar que o governo gaste, invista, principalmente nesse momento que a gente está vivendo,
né, de tanto desemprego no país. E, por outro lado, cabe ao ministro da Economia, né, ter a responsabilidade fiscal e falar, olha, aqui não dá, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Então, esse embate ele é saudável, mas deveria ser feito intramuros, dentro do governo, e não da forma, né, como está sendo feita pela imprensa. Isso é bastante negativo. A gente está vivendo um momento, né, de instabilidade política muito grande, e, é claro, de instabilidade econômica também, né? Ontem o Sardenberg, na CBN, lembrou que o Brasil é o único país entre as grandes economias que está em desaceleração, né? Não que o PIB esteja caindo, mas o crescimento já está em desaceleração, está crescendo menos do que há alguns meses. E a gente sabe que o governo federal, o Tesouro, tem muito pouco espaço para investimento neste momento, principalmente por conta do pagamento aí dos auxílios emergenciais, né, que são extremamente necessários neste momento. Então, o que a gente espera? Que haja investimento da iniciativa privada, né? Só que para que haja investimento da iniciativa privada, né, tem uma questão que é fundamental na economia, que é a questão da confiança, né? A questão da confiança, e que, neste momento, realmente o governo não tem contribuído para aumentar essa confiança. A gente sabe que a economia, apesar de lidar com números, a gente sabe que é uma ciência humana, né? Ela age em torno de expectativas, né? O investidor, né, quando ele decide ou não colocar o seu dinheiro num país, num setor, ele está olhando lá na frente, né? Aquela história da profecia autorrealizável, né? Que eu acho que é muito interessante. Aquela ideia de que, quando os investidores, quando os agentes econômicos estão otimistas, olham para frente e veem, né, um horizonte claro, assim, bom, isso aí, quando há uma estimativa de que as coisas vão melhorar, as coisas realmente melhoram, né? Essa é a profecia autorrealizável, porque quando o investidor sente que é hora de colocar o dinheiro ali, o que ele faz? Ele vai comprar uma máquina para a empresa dele. Se ele compra a máquina, ele vai criar empregos, aquela pessoa que estava desempregada vai passar, vai voltar a consumir não só alimentos, mas vai consumir outras coisas, aquela lojinha que estava vendendo pouco vai começar a vender um pouco mais, então vai fazer um pedido a mais para a indústria vai voltar a produzir, vai contratar mais gente. Então, você faz com que haja aquele círculo virtuoso da economia, que é o que a gente espera. A gente está num momento completamente contrário, né? A gente está no círculo vicioso, em que as pessoas estão retraídas, né? O consumidor está retraído, o investidor está retraído, então é o pior dos mundos. Então, cabe ao governo criar condições políticas, né, tirando toda essa instabilidade que a gente está vendo, que infelizmente atrapalha muito, né, e econômicas também, para que haja um retorno, né, do investimento, né? E eu acho que há um aspecto importantíssimo nessa questão, que eu gostaria de reforçar aqui, e parece que agora, durante a pandemia, eles descobriram a América, né, que há muita informalidade no Brasil. Isso existe há décadas, só que ficou patente, foi descortinado aí com o pagamento do auxílio emergencial. A gente viu aí 50, 60 milhões de pessoas completamente desprotegidas, né, sem nenhuma condição, né, de ter um ganho por conta da redução, né, da atividade econômica, né? Isso é histórico. A gente tem no Brasil uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de pessoas, tem 40 milhões, pouco mais de 40 milhões, sob o guarda-chuva da nossa legislação trabalhista, a CLT, né? O restante está aí, né? Muita gente tentando se virar. Isso é péssimo para o nosso país, é péssimo, né? Eu estava dando uma olhada esses dias aí, o chamado Índice de Economia Subterrânea no Brasil, né? A Fundação Getúlio Vargas, que é o IBRE, e também o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, eles fizeram um levantamento em relação a 2019, são os últimos números. Essa economia subterrânea no Brasil movimenta 1.120 bilhões. 1.120 bilhões de reais. Isso é 17% do nosso PIB. Isso é mais do que o produto interno bruto da maioria dos países no mundo. E aí a gente fica imaginando, se não houvesse essa informalidade tão grande, né, como esse dinheiro, né, na forma de impostos e contribuições que retornaria ao governo, como
isso poderia ser benéfico para a nossa economia, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Então, acho que tem que ser um objetivo claro, né, do Brasil, a partir de agora, principalmente agora ao final, quando terminar, né, a pandemia, né, tentar diminuir essa informalidade. Uma das formas, eu acredito que seja a questão da desoneração da folha de pagamentos. A gente sabe que não é com a desoneração que vai se criar mais empregos. O empresário não fala, diminuíram os impostos, a carga sobre a folha, eu vou contratar mais gente. Não, né? A gente sabe que o empresário, o investidor, ele vai contratar justamente quando ele olhar na frente e ver que há condições, né, propícias para isso. Aí ele vai decidir contratar. E aí, se houver uma desoneração da folha de pagamentos, quando ele decide contratar, em vez de ele contratar 2, ele pode contratar 3. Então, acho que é realmente uma saída à desoneração, que é enorme, né? A gente sabe que tem empresários aqui acompanhando o nosso papo, e a gente sabe a carga tributária que incide sobre a contratação de um empregado. Então, acho que isso é fundamental. Outra questão que tem a ver também com a reforma tributária é a redução da carga sobre o consumo e o aumento da carga sobre rendimentos. Isso não sou eu que estou falando, a gente conversa com muita gente na rádio, e a conclusão, né, da maioria é justamente essa. O Brasil tem um sistema de tributação extremamente injusto, que penaliza os mais pobres, né? Você cobra demais no consumo, aí o rico e o pobre, quando compra lá um saco de arroz, vai pagar a mesma quantia de impostos. Isso faz uma diferença tremenda, porque a alimentação ela pesa demais no orçamento do mais pobre. Então, isso deveria ser alterado. Então, acho que o que deveria acontecer é uma elevação da carga tributária sobre os rendimentos, né? Elevação de alíquotas. A gente tem uma alíquota só de 27,5%, né? Eu digo só, né? Mas eu acho que para quem ganha mais, cabe uma alíquota maior. Para quem ganha 30, 40, 50, 60, 80 mil reais num país que paga R$ 1.100 de salário mínimo, acho que deveria ter uma carga maior, justamente para que haja essa maior equidade. Aquela ideia, principalmente num país tão desigual como o nosso, que deve estar na cabeça dos nossos governantes sempre. Infelizmente, a gente percebe que muitas vezes não acontece, que é tratar de forma desigual os desiguais. Então, se você trata todo mundo da mesma forma, numa sociedade desigual como a gente tem, você não muda o status quo. Então, já passou da hora, de os nossos governantes pensarem nesta questão. Então, isso faz parte até da nossa Constituição, né? Passou da hora de cumprirem a Constituição, porque o artigo 3º, inciso 3 da nossa Constituição, está lá claramente, né? Constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Na questão das oportunidades, acho que uma que se abre neste momento para o nosso país enorme, além da questão do marco do gás, mas eu vou centrar aqui na questão do marco do saneamento, que foi aprovado e que abre uma oportunidade de investimentos enorme no nosso país, a estimativa de 317 bilhões de reais em 20 anos. A gente tem uma situação vexatória no que diz respeito à questão do saneamento básico no Brasil. Praticamente metade da população não tem acesso à rede de esgoto, mais de 100 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas no Brasil sem acesso à água potável. É uma coisa realmente inadmissível. Então, abre-se aí uma possibilidade enorme de investimento que pode gerar empregos. Há levantamentos que mostram que cada real investido em saneamento básico, você economiza 4 na área de saúde, porque evita muitas doenças. Há outro levantamento que mostra que cada real gera 2,8 no PIB, porque você gera milhões de empregos, são investimentos bilionários. Você tem uma melhoria na valorização imobiliária de todo o entorno, a questão do turismo, áreas que podem se transformar em polos turísticos a partir da melhoria da questão do saneamento. Então, acho que é importantíssimo que o país foque nessa área, justamente no momento em que a gente está precisando gerar empregos agora no nosso pós-pandemia. E aí eu começo a atingir aqui o final da minha fala inicial, para que a gente possa trocar ideias, fazendo um link dessa questão do saneamento com a educação.
Eu acho que não há outra forma da gente mudar a situação do nosso país, do ponto de vista social e econômico também, que não seja pelo investimento maciço e uma revolução, né, na educação. Não adianta fazer ajustes, a gente vem fazendo ajustes há 30, 40 anos e a situação não se modifica. E por que eu falo da questão do saneamento, né? Os dados do Instituto Trata Brasil mostram que tem 4 milhões de pessoas no Brasil que não é que não tem rede de esgoto, simplesmente não tem banheiro em casa. 4 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa, tem que sair para fazer as suas necessidades. A gente imagina que a maioria esteja ali na área rural. Mas aí eu pergunto, como é que uma criança que está inserida nesse contexto vai conseguir estudar se ela não tem banheiro em casa? Como é que uma criança como essa vai ter uma área específica em casa para estudar, que é o que preconizam, né, os educadores para uma boa formação? Então, gente, a gente precisa de uma revolução na educação, a gente precisa que os nossos governos encarem a educação como uma prioridade zero, principal no país. E aí a gente vê uma notícia que foi divulgada na semana passada, que eu imagino que os senhores tenham visto, e é uma das coisas mais absurdas, dentre os absurdos que a gente ouve no Brasil ultimamente, que eu ouvi, que é essa questão da Receita Federal querer reduzir os incentivos fiscais para livros, porque algum gênio lá descobriu que livro é coisa de rico no Brasil. Eles chegaram a essa conclusão, que, infelizmente, parece que, em termos, é uma realidade, é uma triste realidade, que no Brasil, né, quem compra livro é rico, que o pobre não consegue comprar livro. E aí, a partir dessa conclusão, o que eles fizeram? Em vez de, bom, então vamos, né, se fosse um governo preocupado com a educação, a partir dessa constatação, qual seria a atitude? Caramba, precisamos fazer aí, né, uma campanha para melhorar a distribuição de livros para a população mais pobre, precisamos reduzir o preço do livro para que o pobre possa comprar mais livros. Não. O que eles fizeram com essa informação? Bom, já que é só o rico que compra livro, então podemos retirar o incentivo fiscal, o livro vai ficar mais caro, não tem problema nenhum. E aí o pobre que já não tinha acesso vai continuar com menos acesso ainda. Então, gente, isso realmente desanima, né? Desanima, porque a gente percebe que não há um interesse na melhoria da educação. A gente tem já o 4º ministro da Educação, as secretarias principais lá, todas elas já trocaram 3, 4 vezes de secretários. A gente tem um ministro da Educação que está preocupado com homeschooling, né, que se gaba, se jacta de que a filha dele ela foi ensinada, educada, né, alfabetizada pela sogra dele. Esse é o nosso ministro da Educação, que desvaloriza a educação pública e está preocupado com homeschooling no Brasil. É uma coisa realmente impressionante. Então, essa revolução na educação, ela passa por diversos aspectos. Não é só a questão, né, de dinheiro. O Brasil, no que diz respeito à porcentagem em relação ao PIB, até que investe mais do que muitos países, né? Está na casa aí de 5, 6% do PIB. A questão de investimento por aluno também vai melhorar com a aprovação aí do Fundeb. Então, não é só dinheiro, né? Tem que haver uma valorização maior do professor no Brasil. É uma coisa absurda, né? Um professor no Brasil, né? E não é só a questão do salário, mas a questão do salário pesa também, né? Como é que tem aí milhões de professores ganhando R$2.000 para dar 40 horas semanais? É uma coisa absurda, absurda. Então, valorização do professor, a questão do ensino integral, né? Isso os educadores reforçam também. O ensino integral não é só tem a aula num período e aí no contraturno deixa lá a criança lá só para fazer esporte, não que esporte não seja importante, também, mas tem que ter um acompanhamento no contraturno, né? Incentivo ao ensino técnico, que é importantíssimo também, né? A gente viu aí a aprovação do novo o ensino médio, mas que com a pandemia também está com dificuldade de ser implementado. Então, são várias questões importantes que a gente espera, né, que em algum momento o nosso governo acorde, porque é só pela educação que a gente vai conseguir mudar a condição social do nosso país. Auxílio emergencial, importantíssimo nesse momento, né, para que as pessoas possam colocar comida na mesa. Bolsa Família, excelente, mas é um paliativo também o Bolsa Família.
né? É um programa extremamente reconhecido internacionalmente, é um programa barato, 0,4% do PIB, né? Por ano, o Brasil gasta no Bolsa Família cerca de 34 bilhões de reais, que é menos do que gastamos no ano passado em um mês do auxílio emergencial. A cada mês, quando estavam pagando R$ 600, era 50 bilhões por mês. E o Bolsa Família 34, né? E ele gera, né, faz movimentar a economia, cada real investido no Bolsa Família gira 1,7, né? Então é excelente do ponto de vista de você resolver uma situação de pobreza, evitar a fome. Agora, é um programa que deveria erradicar a pobreza, se preocupar em erradicar a pobreza e não eternizar a pobreza, que é o que está acontecendo. O Bolsa Família foi criado lá atrás, em 2004, tinha 6 milhões de famílias. Ao longo dos anos, o que aconteceu? Só foi aumentando. Só foi aumentando. Então, em vez de erradicar a pobreza, está eternizando a pobreza. A porta de saída é muito estreita, né? E a gente vê, infelizmente, não só esse governo, mas governos anteriores também, praticamente, né, comemorando. Olha, esse mês conseguimos colocar mais tantas famílias no Bolsa Família, foi aumentando, aumentando. 14 milhões de famílias hoje no Bolsa Família. Se a gente pensar 3, 4 pessoas por família, 25% do Brasil hoje está sob o guarda-chuva do Bolsa Família. Então, o que eu espero, e eu acho que todo mundo deve esperar nesse nosso país, é que a gente chegue a um momento, eu estou há 30 anos no jornalismo, eu vou comemorar o dia que eu der a notícia que começou a cair o número de brasileiros que estão entrando no Bolsa Família. Olha, está caindo, não é mais 14 milhões de famílias, agora é 12, agora é 10, agora são 8 milhões apenas que precisam do Bolsa Família. E quando que isso vai acontecer? Quando houver efetivamente um aumento dos investimentos na educação, um aumento dos investimentos nas regiões mais pobres do país em infraestrutura, para que as pessoas possam se desenvolver e possam trabalhar e gerar o seu próprio sustento. Isso até agora não aconteceu. A gente teve 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, 14 anos de governos Lula e Dilma, e o artigo 3º da nossa Constituição, que diz lá, vou repetir, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, não foi cumprido. Então, acho que a gente tem que lutar. Eu, como comunicador, acho que tenho a obrigação, né, de lutar por isso, principalmente porque estamos inseridos aqui num país com extremas desigualdades. Então, essa é a minha fala inicial e estou aberto aí para as discussões, gente. O Galvão, nada como um radialista, né? Brilhante, brilhante. Não só do conteúdo, mas de forma também, né? Incrível. Tudo muito claro, é muito bem articulado. Parabéns. E vai ter perguntas com certeza. Eu vi que o Sérgio já postou aqui. Sérgio Quiroga, quer ligar o microfone e fazer a sua pergunta? Não, eu abri o microfone. Eu só abri o microfone porque... Galvão, eu morei na Suécia há uns 2 anos atrás e eu te ouvia de lá no aplicativo, tá? Nossa! Então, muito obrigado. Eu ia caminhando da minha casa até a Ericsson, na época eu estava trabalhando na Ericsson, e eu ia com os fones, podia estar nevando, podia estar com sol, podia e tal, e eu ouvia e a gente via, nossa, esse Brasil era pré-Bolsonaro e tinha aquela esperança, né, aquela coisa tal e etc. E hoje tem uma realidade que a gente vê um pouquinho distinta. Agora eu voltei para o Brasil, eu estou aqui em São Paulo, estou vendo. Hoje a gente vê um Bolsonaro, vê um Lula que se a eleição fosse hoje, de repente era Lula, Bolsonaro num segundo turno, ou alguém. Você vê alguém, na tua opinião? Desculpa eu ser... Estamos em petit comité aqui, tá? Não vamos espalhar para muita gente, só 38 que estão aqui. Você vê alguém como opção? Porque naquela época, entrou Bolsonaro, agora mesmo ele era fácil reeleito. Hoje talvez não é mais, pelo efeito Lula. Lula talvez entra, ele não é mais unanimidade total. E nos círculos que eu frequento, não está aparecendo uma esperança, uma pessoa, porque é o meaning, né? É o que significa um presidente. O Bolsonaro entrou para
pum, tirar o PT. De repente, será que vai entrar um cara que falar te vacinei? Você acredita? Não sei, não estou induzindo ninguém, você viu? Não tem... Bom, a questão da eleição ganhou uma importância muito grande desde as últimas semanas aí, com as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitem que o Lula, pelo menos por enquanto, participe das próximas eleições. Então, é claro que isso, né, muda completamente o cenário. E a gente entra num cenário bastante perigoso, né? Eu acho que é muito perigoso, em que o eleitor vote pela negação. Né? Isso é extremamente perigoso, né? Que o eleitor ele escolha em quem ele não quer votar e não em quem ele quer votar. Né? Porque isso é extremamente perigoso, porque quando você vota dessa forma, você não observa quem você está votando, você só observa quem você não está votando. E aí a gente, né, cria condições para isso que a gente está vivendo nesse momento. Né? Eu lembro aqui um episódio que aconteceu em 1999 com o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava dando uma entrevista para o programa Câmera Aberta da TV Bandeirantes. E aí o atual presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu estou com a frase dele aqui: o voto não vai mudar nada no Brasil, só vai mudar, infelizmente, quando partirmos para uma guerra civil, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. O presidente Jair Bolsonaro falou isso em 1999. E esse vídeo, antes da eleição, ele girou, mas girou muito. Só que o que acontece? A pessoa, né, que votou no Bolsonaro, uma boa parte das pessoas que votaram não assistiram. Ah, é um vídeo contra o Bolsonaro, eu não vou nem assistir. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, que eu acho que ele é máximo. Né? Será que as pessoas que votaram lá, os 57 milhões, se tivessem visto esse vídeo, né, que isso aqui é uma coisa extremamente grave, entre as inúmeras frases que o presidente vem dizendo aí nos últimos anos, essa é criminosa. É criminosa. Então, é um momento realmente muito preocupante. A entrada do Lula, num primeiro momento, o que a gente percebeu, os analistas afirmavam que era uma situação confortável para o Bolsonaro, que naquele momento o melhor dos mundos para o Bolsonaro seria a entrada do Lula, porque novamente haveria aqueles dois polos e o Bolsonaro teria uma enorme chance de ser reeleito justamente porque a rejeição ao Lula também é muito grande. Então, seria um bom cenário para o Bolsonaro. Com os acontecimentos das últimas semanas, a gente percebe que os próprios governistas já não pensam muito dessa forma, porque a rejeição ao Bolsonaro vem aumentando, então o cenário com o Lula, para eles, já é também perigoso. E aí, do ponto de vista da questão, acho que democrática, né, há um aspecto interessante para a gente falar sobre isso. Como há essa polarização, Lula, Bolsonaro, ambos normalmente 25% a 30% de apoio, se houver uma fragmentação muito grande no chamado centro democrático, o que vai acontecer? Teremos um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Isso é uma coisa óbvia. Então, por isso que a gente percebe já uma movimentação nas últimas semanas, desse chamado centro democrático, para tentar construir uma candidatura de consenso, o que é bastante difícil, mas a gente vê muita gente já se empenhando nisso. Né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou recentemente, justamente deixando claro isso, a necessidade de se criar um consenso no centro, e que ele vai juntar a voz dele nesse sentido. Há uma preocupação muito grande em relação ao Democratas, que é um partido importantíssimo, ganhou muita força nas últimas eleições municipais. E aí o que aconteceu com o Democratas na eleição para a presidência da Câmara? Quando se achava que o Democratas estava alinhado com esse centro democrático, o ACM Neto deu uma rasteira lá no Rodrigo Maia, e uma boa parte do Democratas se bandeou
para a ala bolsonarista. Então, isso é uma preocupação muito grande. Acho que vai ser realmente, né, um fiel da balança aí na formação ou não desse centro. E aí tem um aspecto, só para eu não me estender demais e abrir espaço para outras perguntas, que eu acho que é importante, que é a situação do nosso vice-governador, o Rodrigo Garcia, que é do Democratas, e há uma grande possibilidade de ele ir para o PSDB para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Mas aí tem um aspecto muito interessante que o próprio governador João Dória falou, que de repente é importante que ele se mantenha no Democratas, que ele não vá para o PSDB para proteger o Democratas, entendeu? Porque se ele sai do Democratas, a ala bolsonarista pode ganhar mais força ainda, e aí esse centro pode perder de vez, né, o Democratas. Então, essa movimentação que para o Rodrigo Garcia seria interessante, porque garantiria, entre aspas, para ele a posição de candidato do PSDB ao governo de São Paulo, né, porque o Dória deve concorrer à presidência, a gente não sabe ainda, dentro dessa tentativa de se construir, né, uma candidatura única nesse centro, resta saber se o Dória vai abdicar, né, primeiro, também, se ele vai ser eleito nas prévias, né? Porque a gente tem um governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um nome forte também, eu acredito, neste momento, talvez ainda não, mas é um jovem que é muito bem avaliado, né? Então, tem vários outros nomes, né? Acho que só para tentar fechar essa questão do centro aqui, a gente vê o Luciano Huck se movimentando já desde a outra eleição, e aí tem um aspecto que eu achei curioso, estava pensando esses dias aí, que até o Faustão, eu acho que tem relação com essa decisão aí do Huck, porque eu, na minha cabeça, eu tinha que dessa vez o Huck iria realmente tentar embarcar nessa. Ele tem nomes fortes junto com ele, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, é um nome seríssimo, né? O Armínio Fraga, na área econômica, está com o que também é outro nome sério, né? E aí, por que eu estou falando do Faustão? O Faustão recentemente anunciou que vai deixar de apresentar o programa dele no domingo, né? E o que a gente percebe é que a Rede Globo está lá, né? O pessoal quebrando a cabeça como é que vai resolver esse problema, né? E, né, uma das ideias é colocar o Luciano Huck para apresentar o domingo lá, que é um momento nobre do fim de semana. E eu acho que isso balançou de novo a cabeça do Huck, entendeu? Então, e aí do lado na esquerda também, eu acho que é interessante a gente ver a movimentação do Ciro Gomes, ele assinou aquele manifesto do centro, então o Ciro parece que está meio que, né, andando, pisando nos dois lados ali, né, no centro e, é lógico, na esquerda. Recentemente fez um agrado, um aceno ao Lula, o que chama atenção, porque até tempos atrás aí ele estava chamando o PT de um bando de ladrões, mas agora já está fazendo um aceno para o Lula, que o Lula deveria pensar no que fez a Cristina Kirchner lá na Argentina, dar um passo atrás, porque a gente sabe que para o PT é difícil eles abdicarem dessa, né, predominância, né, da situação ali, né, de controlar. Então, resta saber se realmente o PT daria esse passo atrás. Como o próprio PSDB, a gente está falando aqui do João Dória como um nome desse centro, mas a gente tem que lembrar que na eleição passada para a presidência da República, o PSDB de Geraldo Alckmin teve 4% dos votos. 4% dos votos. Então, é lógico que esses outros partidos, PMDB, democratas, vão utilizar isso como um argumento para falar assim, vamos chegar num consenso aqui em torno de um programa, não é candidato. Ô, Dória, vocês tiveram 4% na última eleição, então baixa um pouquinho a bola aí. Então, com certeza, esse debate vai acontecer, né? E esse debate não é fácil, é um debate difícil, e a gente corre esse risco, como eu falei, né, de se houver uma fragmentação no primeiro turno, não houver uma candidatura de consenso, a gente corre o risco novamente de ter, né, de um lado o presidente Jair Bolsonaro e de um lado o ex-presidente Lula, né, que ao longo aí dos governos do PT dos 14 anos, como a gente falou aqui, né, por mais que haja uma narrativa de que houve melhoras no país, a realidade é que, né, continuamos na mesma situação. E a questão, né, da corrupção, acho que não há dúvida nenhuma, né, no mínimo da participação do presidente Lula por omissão,
A gente está tendo todo o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do Lula, suspeição do Moro, mas em nenhum momento essas decisões que estão sendo tomadas lá no Supremo levam em consideração os processos, né? O mérito do processo, as acusações que pesam contra o Lula, né? Então, é lamentável que a gente tenha, nesse momento, uma situação como essa que a gente está vivendo do ponto de vista político também. Obrigado, Galvão. A palavra instabilidade você falou várias vezes na sua apresentação, né? E o doutor Renato Pacheco, nosso cônsul em São Paulo, tem uma pergunta. Obrigado, Jonas. Parabéns, Galvão. É uma honra poder ouvi-lo e agora vê-lo aqui, enfim, na tela da Suechem. Agradeço ao Ciro, enfim, que proporcionou a sua vinda aqui a esse painel conosco. A minha pergunta é no sentido se existe alguma perspectiva para 2023, tendo em vista que está muito na moda se falar que onde há um limão pode-se haver uma limonada também, né? Então, nós temos a pandemia que foi muito negativa, mas como tudo aquilo que é uma crise, também se geram oportunidades na área da digitalização, da telemedicina, o acesso à educação também. Então, qual seria um pouco a sua visão para um 2023, além da política, no campo da educação, da telemedicina, a própria economia digital? É possível dissociar isso da política ou nós estamos sempre ligados só à questão político-partidária? Qual é a sua opinião, Galvão? Bom, antes da resposta só do limão da limonada, essa semana a gente ouviu o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, na fala lá com o Cajuru, dizendo que eles lá no Supremo têm que transformar, né, o limão na limonada, né, e abrir espaço para investigar os governadores também, né? Eu, como eu disse no começo, acho que antes de começar, quando eu estava batendo papo com o Jonas, eu sou um otimista inveterado, né? Então, eu acho que o Brasil tem enormes oportunidades e acredito que se toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, não só o Brasil, mas, é claro, o mundo todo, é uma tragédia, né? No Brasil, uma tragédia em escala ainda maior, mas eu acho que gera, sim, oportunidades, vai gerar, né? Está gerando uma mudança na forma como as empresas estão trabalhando. Se, por um lado, você vê, né, algumas empresas têm uns aspectos negativos do ponto de vista econômico, que é, vamos dizer, quem lida com a questão de imóveis, né, de empresas, né, isso está diminuindo, né, e com certeza quando a situação terminar da pandemia não vai voltar da forma como era antes, porque muitas empresas estão percebendo, né, que em vez de pagar, a questão aérea também vai impactar com certeza, né, não vai voltar como era antes. Você tem uma reunião, né, no exterior, né, o empresário vai pensar duas vezes entre mandar a pessoa para lá, como fazia no passado, né, ou mesmo em outro estado aqui do Brasil, país gigantesco, né, todo mundo está percebendo como dá para a gente fazer um trabalho, um evento como esse que a gente está fazendo aqui, né, de forma remota, né? Não perde? Com certeza perde. Acho que o contato físico é importante. Acho que todo mundo se ressente muito disso, né, da falta do contato físico. Acho que todo mundo está sentindo isso. Mas, em certa medida, né, acho que o fundamental não se perde. Então, há muitos ganhos também no que diz respeito até ao trânsito, né, redução do trânsito. Então, eu acho que as companhias elas estão realmente se reinventando. Eu acho que a pandemia está fazendo com que muita gente, do ponto de vista pessoal, também se reinvente, né, na carreira, né? Muita gente, eu vejo, né, muita gente aproveitando esse período, né, para se reciclar, para fazer cursos. Acho que cada vez mais a gente vai ter essa alteração, que eu acho que é benéfica, benéfica, né? Porque a gente vive numa realidade diferente, e eu acho que o brasileiro ele tem essa especificidade, né? A ginga que falam do brasileiro, de conseguir se adaptar a situações adversas, né? É mais uma, talvez a maior de todas, né? No último século, mas eu estou confiante que realmente a gente vai sair dessa situação com possibilidades de novos caminhos aí, e eu consigo vislumbrar um bom futuro para o nosso país, e
e para o mundo em geral, né? A gente vê, né, a quantidade de investimentos que está sendo feita, né, principalmente lá nos Estados Unidos, com trilhões de dólares que estão sendo jogados na economia lá, né? E com certeza isso chega também na Europa, chega no Brasil, e isso vai ajudar a fazer com que as economias sejam reerguidas. Obrigado, Galvão. Obrigado. É o país do futuro, né? Mas o futuro vai chegar. Esperamos que algum momento chegue, né? Vai chegar sim. O Galvão, chegou uma pergunta do Luciano Nassif sobre um possível impeachment. Você acha que existe essa possibilidade? Tem espaço para acontecer? Então, Impeachment do presidente, estou falando. Eu acho que neste momento ainda o impeachment ainda não é algo que seja próximo aí da realidade, né? A gente lembra, muita gente fala que uma CPI é a antessala do impeachment, né? Então tem esse aspecto interessante. A gente ouve muito também que CPI a gente nunca sabe, né? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? E aí a gente lembra que de 1990 até 2015 foram instaladas 28 CPIs lá no Senado. 17 foram concluídas, ou seja, 11, né, simplesmente pararam, né, no meio do caminho. Agora, uma delas, que foi a CPI dos Correios, acabou gerando o mensalão, né? Então, é muito difícil a gente fazer uma previsão. Vai depender muito da configuração, né, da CPI, dos 11 membros, né? Então, isso acho que é importante. Mas, neste momento, em relação a impeachment, o que a gente percebe, o que a gente tem ouvido, que ainda não há condições que normalmente permitem o início de um processo de impeachment. Talvez a principal delas seja a questão do povo na rua, né? É difícil o impeachment sem povo na rua, sem manifestações. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, isso acaba limitando muito que haja manifestações. Talvez o principal seja a questão do apoio ainda que o presidente da República mantém, uma parcela significativa da sociedade, né, de cerca de 30% ainda de apoio. E o mais importante ainda é que a rejeição ao Bolsonaro, apesar de ser crescente, né, chegou a semana passada a 44%, né, a rejeição do Bolsonaro, mas a gente lembra que no pré-impeachment da Dilma, por exemplo, ela tinha uma rejeição de cerca de 70%. Né? Então, o que a gente acredita é que essa rejeição ainda não está, né, num patamar que possibilitaria, né, vamos dizer, o impeachment ganhar força. Mas vamos esperar para ver como é que vai se desenvolver essa pandemia. Né? Como a gente lembrou no começo, o Centrão não segura a alça de caixão. Né? Então, se todos esses desmandos, essa forma desastrosa como o governo lidou com a pandemia, principalmente na questão das vacinas, né? E na questão lá do Amazonas, que é o central da pandemia, se ficar realmente, né, ali patente a ocorrência desses crimes, a situação realmente começa a preocupar. Agora, a gente não sabe quando vai começar realmente a CPI, porque ela foi instalada, há uma briga enorme lá. Primeiro, essa questão da inclusão dos governadores, ainda que seja só a transferência, né, dos valores por parte da União, isso acaba conturbando as investigações. E há um aspecto importante também, que a oposição, ou melhor, os apoiadores do Bolsonaro, eles estão pleiteando lá que a CPI só comece efetivamente quando todo mundo tiver vacinado, para que haja as sessões presenciais. E aí isso é óbvio que iria levar, né, a CPI a começar, de repente, talvez daqui a 4, 5 meses. Tem um outro aspecto que acho que é importante, que eu ouvi esses dias, eu não lembro agora se foi a Vera Magalhães ou a Natuzaneri que falou na CBN, que o impeachment para o Centrão, neste momento, também não seria interessante, porque eles teriam de lidar com o Mourão, né, o vice-presidente, não o Bolsonaro. Isso não seria interessante, porque, né, o buraco ali é mais embaixo,
né? Então, tem esse aspecto também que eu acho interessante. Então, pelo menos nesse momento, eu não vislumbro a possibilidade de início de um processo de impeachment. Lembrando que tem gente que fala que já tem 100 processos lá, né? Cada vez que a gente abre aqui, aumenta 10, 20 processos lá, mais de 100 processos de impeachment, né, na mesa do Arthur Lira lá. Mas se a gente demorar muito tempo também, esse negócio, a duração da CPI para começar, daqui a pouco nós estamos em 2022, que já é o ano da eleição. E aí, até do ponto de vista político, né, não vai, entre aspas, compensar, né, porque a decisão de abertura de um processo de impeachment, ela é política, como também as decisões são políticas, né? Quem faz o impeachment são os parlamentares, não é o Poder Judiciário. Então, é uma decisão política, é lógico, normalmente baseada, né, numa questão jurídica, no fato de ter cometido ou não um crime de responsabilidade, mas a decisão é política. Então, tanto de instalar quanto de aprovar o impeachment. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu agora com a decisão de abertura da CPI, né? Que aí já não é uma questão política, isso segundo os principais analistas do direito, né? A questão de abrir ou não a CPI, né, que ficou essa polêmica, né, se o Barroso deveria ou não ter determinado, o que a gente tem visto aí é que a maioria dos juristas dizem que, diferentemente da questão do impeachment, a CPI não é uma decisão política. Tem lá os requisitos, né, que é mais de 1/3 dos senadores, ter um objetivo específico e um prazo determinado, o presidente do Senado ele é obrigado a abrir a CPI. Então, é essa diferença que eu acho que é importante, né, a gente deixar claro aí, porque isso está sendo discutido aí agora, até lá no Supremo, né, essa decisão do Barroso aí, de determinar que o Supremo abra o processo de impeachment. Obrigado, Galvão. Temos uma pergunta sobre... O processo de impeachment, não, desculpa, inicia a CPI, eu confundi. Certo. Tá certo. O Paulo quer falar sobre o jeitinho brasileiro um pouquinho? Tem um comentário aqui. Que legal esse microfone, Paulo. O jeitinho brasileiro é ruim, né? Eu acho que isso é péssimo, né, para o nosso Brasil, que ainda, né, exista esse tipo de pensamento, né? Algumas vezes eu destaco isso nos comentários lá na rádio, que é a nossa necessidade de lutar pelo fim do que as pessoas chamam de pequenas corrupções. Eu acho que para que a gente possa cobrar dos nossos governantes em Brasília, dos nossos governantes no estado, no município, né, a gente tem que ter em mente que as chamadas pequenas corrupções do dia a dia não podem ser admitidas. Não podem ser admitidas de jeito nenhum, né? Então, a gente vê o cara que quer dar dinheiro para o guarda para não ser multado, é o pai, às vezes, que chega para o filho, que está lá num parque de diversões, e fala para o filho que tem 11 anos, olha, fala que você tem 9, porque aí você não paga, você paga meia, né? É o estudante que falsifica a carteirinha depois que saiu da escola para poder, né, continuar pagando meia, é o famoso gato net que a gente vê aí, o pessoal roubando, né, o serviço. Então, acho que isso é importante que a gente tenha em mente a necessidade de ter uma retidão, porque os nossos parlamentares são um reflexo do que é a nossa sociedade, né? Enquanto a nossa sociedade achar que isso é normal, que isso é natural, é difícil a gente exigir que lá em cima haja uma postura diferente. Então, eu fui militar durante 6 anos, né? E eu acho que essa minha formação militar ela acabou tendo uma consequência grande na forma como eu ajo no meu dia a dia, na minha personalidade, de justamente buscar, né, uma correção, né, nas ações, a questão do exemplo. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, né? E principalmente, né, os nossos parlamentares, mas para que a gente possa cobrar dos parlamentares, acho que a sociedade como um todo tem que ter essa visão, né, de tolerância zero em relação a qualquer tipo de desvio. Paulo, Concorda, Paulo?
Concordo, mas o objetivo da pergunta é outro. Primeiro, eu te ouço bastante, então te conheço todas as madrugadas. O ponto aqui é o seguinte: é inegável os erros do governo federal, do presidente, da maluquice. Isso nós que temos um certo grau de leitura e conhecimento sabemos disso. Então, não quero nem entrar nesse mérito, porque os absurdos são tantos que nós todos sabemos. Mas o ponto aqui é o quanto a sociedade brasileira também é responsável pelo momento do caos. E não quero me referir ao erro nas eleições, à escolha equivocada, nos políticos, na falta de educação política, etc. Eu acho que o buraco é mais fundo, para usar uma expressão que você acabou de usar. A sociedade brasileira também está podre nos seus valores, nos seus princípios. Não existe o sentimento de nação. Se você tem vários exemplos em vários países onde o sentimento de comunidade é muito mais arraigado, né? As pessoas conseguem se enxergar como nação. O brasileiro sempre levou tudo na maciota, e isso sempre foi um artigo de luxo para se vender como cultura nacional, né? Acho que o sofrimento da pandemia tem uma carga gigante da sociedade, e nós, da mídia, de uma certa maneira, a gente não cobra da sociedade um mínimo disso, né? Quer dizer, essa desfaçatez da sociedade com a pandemia, com a forma, independente dos equívocos e dos erros grosseiros de gestão governamental. Mas a gente também não é vítima. Acho que a sociedade não é só vítima, ela também é partícipe desse caos. É nesse aspecto que eu queria falar um pouco do jeitinho, queria te ouvir sobre isso. Porque eu não ouço a mídia, você no rádio, cobrando da sociedade essa visão um pouco mais de bem ao próximo, de responsabilidade social, responsabilidade com a comunidade, responsabilidade... Quer dizer, a sociedade tem um dever, e ela também não está cumprida. As pessoas não estão nem aí. Festas, a sociedade, a elite fazendo festa. Eu não me refiro à festa do governador, eu me refiro às festas que a gente sabe que estão acontecendo no apartamento ao lado, no condomínio do seu prédio. Quer dizer, então a sociedade... É fácil jogar culpa, mas a sociedade também é culpada. Eu queria ver se você concorda com isso. Não, eu concordo. E eu tenho ressaltado essa questão na programação, no CBN Madrugada, que a responsabilidade pela condução maior é dos nossos governantes, né? Agora, a responsabilidade maior é de cada um, porque as pessoas têm informação, né? O que falta realmente é a responsabilidade quando a gente fala, né, da questão da pandemia. E eu, diversas vezes, já na programação, ressalto, né, até o espanto, né, em relação à quantidade de pessoas que simplesmente acham que a pandemia, né, como dizia o presidente lá no começo, era uma fantasia, ou como ele disse agora em dezembro, né, final do ano, dia 26 ou 27 de dezembro, disse que estava no finalzinho, né, em dezembro. Então, há toda essa irresponsabilidade do povo. Mas eu acho que não há dúvida também que uma parcela dessa irresponsabilidade tem a ver com a irresponsabilidade maior do nosso presidente da República na condução dessa pandemia, né? E no dia 1º de janeiro, né, ele mergulhou lá da lancha e foi nadando lá na Praia Grande para aglomerar com as pessoas. Agora, 1 mês e meio atrás, no Carnaval, ele estava lá em Santa Catarina, andando de motonáutica, desceu na praia ali e foi caminhar no meio das pessoas, com mais de 300 mil pessoas morrendo. E, infelizmente, apesar de a gente saber que há muita irresponsabilidade, infelizmente, a gente percebe que há muita ignorância também da população, tendo em vista os maus exemplos. Essa questão de falar, né, que a hidroxicloroquina são medicamentos que não têm comprovação científica nenhuma, né? O desincentivo à utilização da máscara que a gente percebe. Então, tem gente que realmente acredita nessas coisas, que não é necessário usar a máscara, né, que a questão do tratamento precoce pode resolver a situação. Então, não há dúvida nenhuma de que há essa responsabilidade compartilhada da população, mas o exemplo, né, que vem de cima ali realmente é muito ruim. Eu fico imaginando aqui,
Se por um acaso o Supremo Tribunal Federal não tivesse tomado a decisão de passar para governadores e prefeitos a prerrogativa de definir, né, as medidas de isolamento, quantos mortos a gente não teria hoje no Brasil, né, se não houvesse as políticas de fechamento, de isolamento, que foram determinadas por governadores e prefeitos e seguidamente criticadas pelo presidente da República, né? Tá bom, obrigado. Perfeito, Galvão. Já passou 4 horas, mas acho que temos mais 2 perguntas antes de encerrar, né? Eu também vou passar para Ciro depois, para essa ser a última pergunta. Chegou uma pergunta do Sérgio Mota sobre o orçamento de 2021. Eu não sei se o Sérgio quer ligar o microfone e falar o que realmente ocorreu, né? Diferente do que... Sérgio? Sim, obrigado. A pergunta, Galvão, é o que ocorreu de diferente e, de repente, o que aconteceu de pior na elaboração do orçamento de 2021 comparado com os anos anteriores? Quer dizer, aonde que a roda emperrou, de certa forma? Acho que houve um exagero, né, no que diz respeito às emendas parlamentares, porque, como eu disse no começo, né, dentro desse nosso sistema de presidencialismo de coalizão, em que o governo, né, a gente tem uma multiplicidade de partidos no Congresso que prejudica demais a governabilidade, e isso deve começar a melhorar a partir das próximas eleições, né, que já no âmbito municipal já começam a haver algumas restrições, e a expectativa é que esse número de partidos comece a cair, o que facilita um pouco, mas dentro desse sistema que a gente vive nesse momento, é legítimo que os parlamentares tenham as suas emendas, isso faz parte do jogo, né? O que não é legítimo é o fisiologismo claro, o parlamentar se utilizar, né, da emenda para direcionar ou não os seus votos, ou então troca de votos por cessão de empregos, de cargos no governo, isso é ilegítimo. Agora, essa troca, né, entre os parlamentares e o governo, né, com as emendas parlamentares, não é um dinheiro que vai para o parlamentar, é um dinheiro que vai, né, para a base eleitoral dele, para a construção de escolas, de hospitais, de pontes, de infraestrutura. Então, o que aconteceu de diferente nesse momento é que houve um exagero, né, algo realmente fora, né, que fugiu aos padrões, entre aspas, normais, porque, como eu falei, normalmente o orçamento, eles já falam que é uma peça de ficção, né? Você tem um orçamento já contando que lá na frente você vai fazer alguns ajustes aqui ou ali, só que a questão transcendeu neste momento, né? O Felipe Salto, que é o diretor executivo lá da Instituição Fiscal Independente, e é lá do Senado, e faz as análises das contas públicas, né? Ele disse que, tecnicamente, não há como aceitar esse orçamento, né? Porque simplesmente eles pegaram despesas previdenciárias, despesas com abono salarial, seguro-desemprego, e simplesmente tiraram essas despesas. Por exemplo, despesa previdenciária prevista no orçamento está 690 bilhões. O IFE, né, que é a instituição fiscal, prevê 704, só aí tem 14 bilhões. Despesa previdenciária, é óbvio que vai acontecer, você tem que pagar o aposentado, o pensionista. Questão de abono salarial, o orçamento está prevendo 48,9 bilhões, só que você botar no lápis lá, dá 61 bilhões. Então, aí você tem, né, mais 13 bilhões, e essa conta não está fechando. E num momento em que o país está precisando conter os seus gastos, direcionar os seus gastos para a área da saúde, é algo realmente inimaginável, né, que o Congresso tenha aprovado esse orçamento. Obrigado, Galvão. Ciro, uma última pergunta? Jonas, obrigado. Viu? Paulo, eu queria aproveitar o gancho da pergunta do Sérgio Mota, que é a questão quanto ao problema, qual o problema que surge quanto ao orçamento, mas fazer trazer a conversa ao que nós começamos, ao assunto que você começou a tratar de início, né? Falou do orçamento e comentando que há ainda assim, se comentou que ser um otimista e de que nós não estaríamos ainda à vista de uma ruptura.
e avançou já dizendo que das oportunidades de investimento, mencionou o saneamento, também mencionou que o marco do gás também passou, seriam, por assim dizer, os novos, né? A gente vê algumas privatizações aí que estão acontecendo, estão na pauta também, mas por trás de tudo isso, e aí uma pergunta talvez um pouco mais global, que é a questão de fundamentos, né? E aproveitando um pouquinho a sua expertise e conhecimento também do ponto de vista econômico, do ponto de vista de fundamentos e à vista de toda esse mar revolto que nós estamos passando, como que você vê, sem pedir nenhuma pretensão que você faça nenhum exercício de bola de cristal, mas como é que você vê a questão de câmbio e juros? Né? O Banco Central é independente hoje, mas como é que é a questão de câmbio e juros, particularmente que talvez para a nossa comunidade, eu acho que é um ponto bastante sintomático. Tá? Obrigado. Bom, a gente está aí com o dólar na casa de 5,60, né, que é bastante preocupante, né? Ajuda o exportador em certa medida, mas pressiona demais a inflação. É negativo para o país um dólar tão elevado. Na semana passada, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o dólar, vamos dizer, ideal estaria na casa mais ou menos dos 4,6, né? Esse seria, né, o câmbio, vamos dizer, de equilíbrio, que ele chama, né? Que seria ideal para esse momento. A gente tem uma movimentação aí do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, já na última reunião, né, elevando os juros, né, permaneceu um tempo muito grande aí em 2%, o que era uma situação bastante confortável, né, diante de toda essa instabilidade que a gente está vivendo, problemas econômicos. Se a gente tivesse juros na casa de 9%, 14%, se a gente voltar um pouquinho mais, a gente estaria numa situação trágica no país. Então, os juros baixos ajudaram, vem ajudando bastante, não só do ponto de vista da redução, né, das despesas do Tesouro, com o pagamento dos juros da dívida, que, né, uma economia aí de mais de 100 bilhões de reais no último ano aí, por conta dos juros tá baixo, mas também porque o juro baixo ele favorece, né, o aumento, né, da atividade econômica, né, favorece o crédito, favorece o investimento. Agora, o que a gente percebe é que por mais que o Comitê de Política Monetária do Banco Central tenha elevado em 0,75 na última reunião e já tenha dado um indicativo de que vai aumentar mais 0,75, então daqui a 2 semanas aí a gente vai passar de 2,75, vai passar para 3,5, né, o juro. Né? Por mais que haja esse aumento, há uma preocupação em relação à questão inflacionária. A gente teve o IPCA divulgado semana passada em 0,9, né, acabou extrapolando o teto, né, que é determinado pelo Banco Central. Então, há uma preocupação realmente, né, de aumento da inflação, que é uma situação atípica. Né? A gente está num momento, né, de retração econômica, não há inflação de demanda, porque as pessoas não estão comprando, mas mesmo assim há uma pressão inflacionária também muito por causa do câmbio. Né, porque a gente sabe que o dólar alto eleva, né, o preço, né, de muitos insumos, isso acaba, o próprio combustível, a alimentação, que deu uma refriada agora, mas nos últimos meses estava pressionando demais a inflação, deu uma refriada nas últimas semanas, e os especialistas afirmam que é justamente porque não tem mais o auxílio emergencial, as pessoas começaram a comprar menos comida, isso é extremamente preocupante, e por isso houve uma refriada aí na questão da inflação dos alimentos. Agora, por mais que o governo aumente aí os juros para 3,75, o que traz preocupação ainda é que, se a gente olhar lá fora, os juros permanecem muito baixos lá nos Estados Unidos, na Europa também, há um indicativo de que o Fed já deu indicativo de que vai manter os juros baixos, isso é positivo para a economia mundial, porque nesse cenário que a gente está vivendo, se eles começam a aumentar os juros lá nos Estados Unidos, né, o dinheiro corre para lá. Né? Eu costumo dizer que o dólar é que nem laranja, é um produto também. Né? A laranja, quando você vai na feira, tem um monte de laranja, o que acontece com o preço da laranja? Vai lá para baixo.
né? Aí tem uma seca, muita chuva, tem pouca laranja na feira. O preço da laranja está lá em cima. Com o dólar é a mesma coisa, né? Tem muito dólar aqui, o dólar vai baixar. O dólar começa a sair daqui, o dólar vai subir. Então, qual que é a preocupação neste momento, né? Por mais que a gente tenha uma expectativa de elevação dos juros, toda essa instabilidade política que a gente está vivendo, isso afugenta investidores. Isso é péssimo. Afugenta investidores. Tanto aquele investidor que realmente vai, né, colocar o seu dinheiro aqui num negócio, como, né, o investidor do mercado financeiro que tem uma influência no câmbio também. Então, se começa a afastar investidor, o que acontece? Menos dólar, o preço vai lá para cima, vai pressionar ainda mais a inflação. E tudo que a gente não precisa neste momento, né, de grandes desafios, é que a gente tenha pressões inflacionárias, como, infelizmente, já começamos a ter aí. E a gente sabe, se houver mais pressão inflacionária, o governo federal, o instrumento principal que o Banco Central tem para conter isso é aumentar juros. E, repito, nessa situação que a gente está vivendo, o pior dos cenários seria uma elevação dos juros. Vai todo mundo para a rua, né? Oi? Aí todo mundo vai para a rua, né? Aí realmente a situação ia ficar muito mais complicada. Sobre o câmbio, Galvão, tivemos aqui o Dr. Márcio da Nóbrega como palestrante alguns anos atrás. Ele falava que quando ele era ministro, todo mundo perguntava, né? É o dólar, o câmbio, amanhã, como é que vai estar? Ele falou que a pessoa que acertava mais na época era o motorista dele. Mostrava que é difícil, né? Uma questão, ninguém sabe como. Não tem o como, motorista né? dele acertava todo dia. É a pergunta de $1 milhão, né? Exato. Quanto que vai estar o câmbio daqui a 2 semanas, né? Porque se você tivesse certeza, você, né, joga na compra ou na venda, e aí. Então, são muitas variáveis, né, que influenciam. Então, por isso que é tão difícil fazer algum prognóstico, né? Sim. Ô, Galvão, obrigado, viu, pela aula de comunicação. É isso. E muito conteúdo, foi um show. Vamos ver se quem topa ter uma foto agora. Quem liga a câmera. E a gente também é ativo no LinkedIn, no Instagram, Facebook. A gente vai publicar essa foto com todo mundo. Essa galeria bonita. Acho que o Vivi está tirando. Ah, que legal, gente. Muita gente bonita aqui. Está tirando foto, Vivi? Vou tirar uma também. E acho que é isso, Galvão. Vivi, pronto, todo mundo sorrindo. Legal. E foi um bate-papo mesmo, fantástico. Algumas pessoas pediram seu contato, Galvão. Depois, amanhã, a Vivi vai passar o vídeo para todo mundo. E quem sabe também a gente acha um canal para falar com você depois, tá? Passar mais perguntas. Sim, claro. Estou à disposição. Para mim, realmente foi uma honra, né? Agradecer demais, Jonas, o seu convite. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui e conversar com vocês, e fico aberto aí para próximos encontros. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Um dia a gente faz esse evento aqui na Câmara também, in real life. Seja Tomara estejamos logo em contato físico, né? Todos, né? Todo mundo com vontade de aglomerar, né? Aglomerar é bom. Muita saudade das viagens dos eventos grandes. Sim, sim. Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite. Até o próximo evento. Até a semana que vem. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigado.